Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre emoções, algo aí tão importante para a gente saber lidar com a gente, com os outros, e algo que a gente não aprende, né, na escola, na faculdade, mas o tempo inteiro a gente precisa saber lidar com nossas emoções e com os outros. E você sabe o que é emoção? Emoção é uma resposta que o nosso corpo dá para algo que acontece, para algum estímulo externo. Existem 5 emoções básicas. Temos lá medo, tristeza, alegria, raiva e nojo. São as emoções básicas, tá? A gente pode falar também aí a ansiedade como uma emoção secundária, tá? E tantas outras que nós temos. Mas falando sobre essas 5, você sabe diferenciar o que é cada uma delas? Então vamos lá. Quando a gente começa falando sobre o medo é uma emoção tão importante como as outras, e mesmo que muitas pessoas sofram com isso porque não sabem lidar, o medo tem a função de nos proteger. Lembra lá de trás, da época das cavernas, naquele período que o homem vivia ali junto com os animais, com a selva, e o homem precisava se proteger de alguma forma. Então, o medo era aquele estímulo que vinha quando ele, por exemplo, visualizava um leão, quando ele visualizava um tigre, e aí ativava o medo, vinha adrenalina no corpo. Para quê? Para que ele atacasse ou que ele fugisse, para que ele se protegesse de alguma forma. Então, o medo tem essa função de proteção. Esse é o foco, tá? O foco da emoção, medo. Então, seguindo, nós podemos falar sobre a tristeza, que é uma emoção também muito importante, que é um estímulo que o nosso organismo dá para algo que acontece, que sai ali do que a gente espera, né? A gente fica triste quando alguma coisa, por exemplo, quando a perda de um ente querido, a perda de um emprego, um luto por alguma coisa, isso é algo muito maior. Porém, no dia a dia, uma coisa que não saiu como você esperava pode deixar um pouquinho você triste naquele momento. E o objetivo da tristeza é fazer você refletir. O medo, que é o objetivo, proteção. E a tristeza, que é o objetivo, reflexão. Esse é o foco. Você reflete, recalcula a rota e segue a sua vida. Esse é o objetivo da tristeza. E a raiva? O que é a raiva? A raiva vem como um senso de injustiça quando algo acontece. Se, por exemplo, você sofreu alguma situação e se sente injustiçado por algo, vai vir aquela raiva naquele momento para que você busque de alguma forma resolver a situação. Então, o objetivo da raiva é justamente isso, tá? Mas, como todas as emoções têm um lado positivo, também tem um lado negativo, e eu vou explicar para vocês, tá certo? Falamos sobre medo, sobre tristeza, sobre raiva. Vamos falar sobre alegria. A alegria é uma emoção que, quando algo sai ali como a gente esperou, algo que acontece inesperado, que dá aquela alegria, aquela satisfação, o foco é o que? Deixar a gente feliz naquele momento. E esse é o objetivo da alegria. E o nojo também é uma emoção. Talvez você fique se perguntando, será? Isso é emoção? Claro que é. O nojo é para te proteger também. Acaba gerando uma repugnância de algo. Pensa em um bebê. Não tem ainda noção das coisas. Então pode pegar qualquer coisa e colocar na boca. Quando começa, em um certo período, perceber aquilo ali como estímulo, que é algo que é nojento, né? Vai ativar o nojo. Tem um filme, inclusive, que relata muito bem essas emoções, que é o filme Divertidamente. Pode ilustrar isso de uma forma muito legal para você. Então, vale a pena você conferir, fica aqui como dica. Então, todas as emoções têm esse objetivo de proteção, de reflexão, de o senso aí o senso de injustiça, né? O senso de buscar a justiça de alguma forma por se sentir injustiçado. Então, cada emoção tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Ah, como assim? Quando a gente fala de uma pessoa que vive muito no medo, essa pessoa pode ter a tendência de ser mais ansiosa, porque o medo vai gerar vários sentimentos. Aí eu vou aproveitar para esclarecer para vocês o que é emoção. Emoção é uma resposta do nosso organismo, é um estímulo, é algo universal aqui em qualquer país, em qualquer lugar, todo mundo vai sentir.
faz parte, tá? A emoção é super importante, é o que dá cor, realmente. A emoção é uma resposta do nosso organismo. É diferente de sentimento. O sentimento é quando vem aquela emoção e aí você deixa, se você não conseguir trabalhar, resolver, você deixa se tornar um sentimento. A emoção diz respeito a você, a alguma situação, e o sentimento diz respeito aos outros, tá certo? Então, esse medo quando ele é exacerbado, a pessoa pode ter uma tendência de ser mais ansiosa. É isso mesmo. Porque pode viver se preocupando. Vem um sentimento ali de preocupação, de angústia, de outras coisas, tá certo? Então, falando sobre o medo e sobre a tristeza, uma pessoa que tem uma tendência a ficar muito triste, pode ter uma tendência a deprimir muito mais fácil. Entende? Então, assim, é estar atento a isso. Cada pessoa tem a tendência a uma emoção, algo mais forte. A pessoa que tem a tendência mais para a raiva, né? Ela, o que pode acontecer? Pode ser uma pessoa mais agressiva. A tendência à agressividade, tá? E então, falamos de medo, de tristeza, falamos de raiva e falando de alegria, aquela pessoa que é extremamente alegre positivamente, pode ser uma pessoa muito impulsiva, com base na alegria tomar decisões que não são ali coerentes naquele momento, tá? Falei, contextualizei sobre essas 4. Então, assim, tem um lado positivo, um lado negativo e é para você observar qual a tendência que você tem maior. É uma tendência para quais dessas emoções? Hoje, você vive mais no medo, na tristeza, na raiva, na alegria? Em que você vive mais? Me fala aí. Para e reflete. Nessa última semana, hoje, por exemplo, nos últimos dias, quais as emoções que você mais tem sentido? Ah, Tati, eu tenho vivido mais com medo, mais triste, mais alegre, mais com raiva. Você precisa observar isso. Tá certo? E os sentimentos, vamos lá. Se eu pego pra você aí um sentimento de, deixa eu ver, uma emoção de raiva. A pessoa que for com raiva de alguém pode gerar um sentimento de ódio, né? Pode gerar um sentimento de ciúmes, entende? A emoção são essas básicas, mas se a gente não consegue lidar com as emoções, elas podem ter vários desdobramentos em sentimentos e que não são bons. A pessoa que, por exemplo, ficou com raiva de alguma coisa e não resolveu, que pode gerar um ódio, pode gerar um rancor, um ressentimento, essa pessoa vai ficar sofrendo demais, carregando um peso desnecessário porque não resolveu algo emocionalmente. Faz sentido para você? Você está conseguindo compreender? E uma dica extra, plus, que eu vou deixar para vocês aqui, um ensinamento, né? Na verdade, não tome decisões baseadas em emoções. Não tome nenhuma decisão quando você estiver com medo, com raiva, com tristeza, com alegria, porque você pode se frustrar e se arrepender depois. As decisões precisam ser tomadas de forma coerente, não com base em emoções e em sentimentos, tá bom? Pensa sobre isso. Fez sentido pra você? Comenta aqui embaixo nesse vídeo. Fala o que é que você gostou, o que é que você achou, o que é que você quer que eu traga aqui no canal, que eu vou trazer mais conteúdo aqui pra vocês, tá bom? E compartilha com mais pessoas. E não se esquece, inscreve aqui no canal e também assina o sininho, porque eu estou me esforçando o máximo para trazer conteúdos para tornar a sua vida mais leve. Então vem comigo, vamos lá. Beijo, até o próximo vídeo. Te espero, tá bom?